Hoje nós vamos debater o tema orgulho, que a gente anunciou já na semana passada, vamos tratar desse tema, mas antes nós vamos ainda responder algumas perguntas sobre o último tema, que foi sobre rejeição. Pastor Rogério Goulart, seja bem-vindo. Obrigado. Pastor Guerra, obrigado. Sempre bom tê-los aqui. Amém. Que bom que estão todos os dias conosco. Essa dupla de dois, né? Exatamente. Bom, a gente vai falar sobre um tema muito complexo e importante para todos nós, né? Que é o tema orgulho. Mas algumas perguntinhas sobre rejeição foram feitas na sexta-feira e a gente quer finalizar a rejeição aí. Deixa eu começar a fazer uma pergunta. Claro. A pergunta primeira é uma pessoa que mandou uma pergunta pra gente lá da produção e disse o seguinte: qual que é o melhor horário para eu conseguir já preencher as fichas os questionários? Para quem não entende, o pessoal do Clínica da Alma tem um ministério, o pastor Rogério vai explicar aqui direitinho, então a partir da 1h30 da tarde eles estão lá no endereço que ele vai passar com alguma triagem. Você responde um questionário e depois vai ter o atendimento, mas nada melhor do que o pastor Rogério explicar. Nós estamos lá a partir da 1h30, a Josi, que é a nossa secretária, já está lá a partir desse horário. E para o preenchimento deste questionário é até às 18h30, porque normalmente a pessoa leva quase 1 hora para preencher esse questionário. São 16 páginas, onde a pessoa preenche vários detalhes e informações a respeito da sua própria vida, dos seus pais, avós, envolvimentos que a pessoa teve. Porque a partir daí nós fazemos uma triagem, já tem um conhecimento assim a respeito da vida da pessoa, que isso nos facilita já no primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento a gente vai checar todas as informações com você, né, que preencheu, tirando dúvidas, quanto tempo foi envolvimento nessa área, aquela outra e tal. E aí a partir daí então a gente vai dar início. Então nós estamos lá até às 19h30, 20 horas, mas para o preenchimento até às 18h30. E aí a gente está todas as tardes, segunda-feira até sexta, neste horário. E nós estamos lá na rua Manuel Macedo, 1324, onde é denominado lá Central das Redes. Nós estamos lá sempre nesse horário, todos os dias, ou seja, segunda a sexta, na sala 113, onde é a nossa recepção. Pastor, essa mesma pessoa perguntou o seguinte: ela já foi ministrada muitas vezes sobre rejeição, já leu diversos livros, já passou por alguns seminários sobre isso tudo, mas ela ainda fica muito presa à mãe, ainda tem algo ligado à mãe nessa questão da rejeição. Ela pergunta: pastor, o que eu devo fazer se eu já passei por tudo isso para me libertar de vez da rejeição? A gente pode conversar para a gente entender a extensão desse relacionamento que você teve com a sua mãe, entender também que tipo de ministrações você teve, passou por elas, e a partir daí a gente vai tentar assim, buscar de Deus se é que existe alguma coisa ainda, né? Porque talvez você está precisando nos ajudar. Aí você começa a ajudar e já vai ser curado isso aí também. Mas vai lá pra gente conversar. Muito bom. Então aparece lá, preenche esse questionário rapidinho. Aí depois você tem um contato ali com o pastor Rogério. Tem mais perguntas? Tem curso de aperfeiçoamento para quem trabalha? Eu sei que você vai dar um curso agora, né? Já divulga os seus cursos, pastor Rogério. Então daí a gente vai só respondendo as perguntas. E já fala também com o pessoal que quer ajudar. Porque tem bastante gente assim. Tá, joia. Olha só, nós vamos ter a nossa escola de restauração agora, que vai começar agora no dia 4 de novembro, e nós vamos ter esse momento intensivo, ou seja, 3 dias por semana, vai ser na segunda, terça e quarta, com 2 turmas de 2 horários distintos. O horário da tarde começa às 14 horas até às 16, e o horário da noite, que inicia às 19h30 até às 21h30. Então, nesses 3 dias, durante esse mês, nós vamos abordar esses temas que estão aparecendo aí na tela, que representa o nosso módulo 1. O nosso curso é dividido em 3 módulos. E esse módulo 1, então, vai ser intensivo aí agora em novembro. E depois nós vamos ter um intensivo em janeiro. Aí nós vamos ver aí a procura, o interesse das pessoas. Vamos ter o 1 novamente e já o 2 para aqueles que já passaram pelo 1, desculpa. E aí o nosso ano letivo inicia a partir de fevereiro. E o nosso curso ele leva 9 meses. Ou seja, cada módulo ele é feito, ou seja, ele é ministrado em 3 meses com uma aula semanal. E nós estamos oportunizando agora as pessoas poderem fazer em 1 mês o módulo todo. Também quero ressaltar que nós vamos ter do dia 22 ao dia 24 de novembro o nosso seminário Clínica da Alma, que acontece no final de semana.
iniciando na sexta-feira, por volta das 20 horas aproximadamente, e terminando no domingo, por volta das 13, 14, 15 horas aproximadamente. Então, nesse tempo, onde as pessoas vão ficar ali no sítio a Olaria do Rei, que é de propriedade da igreja, e ali então nós vamos ter a parte de adoração, nós vamos ter as ministrações acontecendo do púlpito, nós vamos ter também as oficinas, que são os workshops de temas específicos que acontecem, e também as ministrações em grupos pequenos, de 7, 8 pessoas, com a presença de um membro da equipe que vai estar ministrando na vida das pessoas. Então vão ser assim, um tempo bem intenso mesmo, sexta-noite, o sábado, manhã, tarde e noite. Não tem tempo para descansar, não vai ter, assim, no sentido de tempo de refrigério, assim, livre para jogar um esporte, participar de algum... Não vai dar. Então, são ministrações, é só a noite para você dormir. E aí, no domingo de manhã, já inicia, a gente termina por volta dessas 14 horas aproximadamente. Mas não se preocupa não, que vai ter café, vai ter almoço, vai ter janta, vai ter cama para você dormir, vai ter isso. Isso aí pode ficar tranquilo. Tem banheiro para você fazer aquele xixi rápido. Tranquilo. Gente, só pra gente... A gente vai fazer mais uma pergunta aqui sobre rejeição, mas nosso tema que nós vamos entrar daqui a pouquinho é orgulho. Pastor Guerra e Pastor Rogério vão explicar pra gente o que significa isso e o que realmente as consequências do orgulho. Então você pode participar. clinicadalma@redesuper.com.br é o e-mail mais rápido para você mandar aqui pra gente. Também 3209-3301 é um telefone que virou um telefone meio que o mais fácil para você participar do Clínica da Alma, porque daí você não precisa nem se identificar. Se você quiser guardar a sua história, fica tranquilo, só mande para a gente a pergunta e o Pastor Rogério responde junto com o Pastor Guerra. Então 3209-3301 e para você fazer uma pergunta ao vivo, às vezes é algo que não tem problema nenhum, você pode falar, 3253-3320, você fala ao vivo aqui no nosso programa perguntando. Chegou mais uma pergunta, Pastor Guerra e Pastor Rogério, que é assim, a pessoa ela disse que casou, hoje é casada, muito bem resolvida, o marido uma bênção, só que antes do casamento ela teve 2 relacionamentos que se decepcionou demais e ela sente uma insegurança muito grande por causa de alguns traumas que ela teve nesses 2 relacionamentos antes do casamento. Ela disse, deixou bem claro que não tem nada a ver com o marido hoje, que ele é muito pelo contrário, é um cara 100%, só que realmente esses problemas deixaram ela com marcas. O que fazer? É quebrar laço de alma, né? Que ficou os laços de alma dos relacionamentos que ela teve. Ela vai quebrar esses laços, né? E aí eu creio que quebrando os laços de alma vai resolver a situação dela. O que origina os laços de alma, Pastor Guerra? Porque dentro dos relacionamentos, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar ligada com a outra, talvez até na área sentimental. Muitas vezes até o cheiro da pessoa fica nas narinas da outra, né? Que ela fica sentindo aquele cheiro. E isso aí vai ser desfeito. Estilhaços que ficam, marcas que ficam. Então, tudo isso vai ter que ser quebrado no laço de alma. É uma ligação de alma que ficou, mesmo a pessoa estando bem, no caso dela, que está tudo bem, tranquilo, ainda fica alguma coisa que incomoda. Sim. E que muitas vezes até o próprio diabo, ele lança seta em cima disso, criando até fortalezas que têm que ser quebradas. Dentro desse laço de alma é desfeito todas essas coisas e a pessoa fica livre desse problema. Talvez ela não está com rejeição, ela está com problema de laço de alma mesmo. E ele tem que ser quebrado. Por isso que esse papo de curar um amor com outro é a grande furada. Um grande engano. Porque na realidade você tentar usar uma outra pessoa para tentar suprir uma carência ou de uma decepção que aconteceu com outra pessoa. Então, o que acontece, esse laço de alma ou ligação de alma, na realidade é isso, ou seja, as pessoas se unem na relação sexual, ou seja, se tornam uma só carne, e esse processo de tornar só carne, de se dar um para o outro, faz com que a pessoa vá, suas emoções vão se fragmentando, os seus relacionamentos, ou seja, a sua emoção vai fragmentando. E normalmente o primeiro relacionamento que a pessoa tem, esse é um daqueles que mais marcam, não é? E se foi algo assim, desejado, ansiado, então isso faz com que a pessoa vá lembrar desse relacionamento ou de outros, tanto bom quanto ruim. Se foi traumático,
isso vai servir de base muitas vezes para a pessoa se frustrar em outros relacionamentos. A gente está falando aqui sobre a ligação antes do casamento, que é indevida, né? Isso. Muitas pessoas podem perguntar assim, então quer dizer que o sexo depois do casamento também ele traz essa ligação e talvez a pessoa vai ficar dependente da outra? Não. Explica pra gente isso, pastor Rogério. O sexo no casamento é uma aliança feita, não é algo ilegal, né? Não, pelo contrário, meu filho. Tá legalizado tudo. Tá legalizado. Tá liberado. Super lícito, pode fazer, praticar à vontade. E à vontade, né? E eu não sei se eu falei aqui a respeito do caso de um pastor amigo meu que estava fazendo um aconselhamento de um casal de membros da sua igreja. E a esposa eles tinham casado, ela não conseguia manter relação sexual com o esposo e o marido sempre tentando, e ela não dá, não consigo, tal. E aí procuraram o pastor porque achavam que era uma questão espiritual. E aí o pastor perguntou, esse pastor conhecido perguntou qual o problema que está acontecendo. Ela disse, pastor, não dá, eu não consigo, não me sinto segura e sabendo que o anjo está ali. Aí o pastor perguntou assim, como assim um anjo? A Bíblia não diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles temes? Como é que eu vou fazer sexo na frente do anjo? Ela disse assim, não, você está brincando comigo, você não está falando... Não, estou te falando a verdade, foi esse o problema que aconteceu. E aí, assim, aí ele falou assim, minha irmã, o anjo está ali para proteger a relação sexual com o seu esposo. Tá tudo certo, tá tudo bonitinho, tá autorizado na presença do Senhor. Minha irmã vai fundo, não é? Então ele falou ainda brincando assim dessa forma, né? E aí orou por ela e tudo, seu coração estava angustiado por isso. É um peso de uma culpa, de repente, né? Não sei o que é isso, não. Eu sei que é uma situação muito complicada, dá de tudo, né? Mas na realidade o relacionamento sexual entre marido e mulher, ele precisa ser um relacionamento saudável, santo, não é? Ou seja, puro, o leito sendo um leito puro de santidade na presença do Senhor. Então a relação sexual não foi feita apenas para procriar, ela gera prazer também no casal, ou seja, dentro da aliança do casamento. Agora, fora da aliança, ou seja, aí que é o grande problema. Hoje, essa sociedade já tem incitado as pessoas, desafiado as pessoas a entender que relação sexual é meramente prazer, não é? E aí nós estamos vivendo a realidade da luxúria, não é? Essa questão do hedonismo que nós vivemos na nossa sociedade hoje. E relação sexual sem compromisso é pecado, ou seja, traz consequência e traz sequelas. Terríveis, né?